Moradores de Pederneiras que desejam se preparar para ingressar em uma universidade não precisam viajar para ter aulas de graça com estudantes da Unesp. É que, graças a uma cooperação entre prefeitura e universidade, os professores voluntários do cursinho Ferradura vão até a cidade. O projeto de extensão da Unesp em Araraquara reúne gestantes e mulheres em fase de amamentação para discutir os riscos da automedicação. Unesp Notícias desta quarta-feira, 9 de janeiro, está começando. Boa noite. Por meio de uma cooperação entre a Unesp e a Prefeitura Municipal de Pederneiras, jovens do município têm a chance de frequentar as aulas gratuitas do Cursinho Ferradura sem sair da cidade. A expansão do projeto faz parte do compromisso da universidade de facilitar o acesso ao ensino superior. As noites na Escola Eliazar Braga, em Pederneiras, têm sido assim. Aos poucos, as cadeiras de 2 salas de aula vão sendo preenchidas, em sua maioria, por jovens com uma rotina bastante puxada. É o caso da Keila. Durante o dia, vai para Jaú, onde trabalha pela manhã e cursa Senai à tarde. Depois, retorna para Pederneiras para acompanhar as aulas do primeiro cursinho pré-vestibular gratuito da cidade. Ela sonha em fazer medicina. A preparação é sempre bem difícil. Todo mundo fala que medicina é quase impossível com a rotina que eu tenho, mas eu sei que se eu me esforçar bastante eu consigo sim. Mas a rotina dela e dos outros colegas de classe ficou facilitada nos últimos meses. É que desde este semestre eles não precisam mais se deslocar até Bauru, onde acompanhavam as aulas. Uma parceria entre a Prefeitura de Pederneiras e o cursinho Ferradura da Unesp permitiu que os professores viessem até a escola do município. A gente oferece uma bolsa para os alunos que vêm ensinar e vêm dividir o conhecimento aqui, né? E ela acaba sendo pequena, o investimento acaba sendo pequeno, tamanho é o sucesso, né, do cursinho e tamanho o benefício que ele traz. A própria secretária tem em casa um exemplo da importância e da qualidade das aulas. A minha filha, ela veio de escola pública e ela teve a oportunidade de participar do cursinho da Unesp, do cursinho Ferradura, lá em Bauru. E no final do cursinho, ela foi aprovada na UTF-PR, né, na Faculdade Federal de Química, lá do Paraná. E também lá, por conta de estar lá, ela teve a oportunidade de fazer mais 6 meses em Portugal, dando sequência à formação. Então, talvez ela não teria toda essa oportunidade se o cursinho não tivesse na vida dela, né? Os professores são universitários que encontram no projeto uma forma de compartilhar conhecimento e adquirir bagagem na docência. A maior dificuldade é selecionar os principais conteúdos de 3 anos de ensino médio para ensinar em apenas alguns meses. Mas eles são categóricos. O esforço é recompensador. Minha primeira formação também foi licenciatura em Biologia, então desde quando eu voltei do intercâmbio eu já queria entrar no projeto, conseguir uma vaga. Estou já há 3 anos aqui dentro do Ferradura e acho que a maior motivação é gostar de estar dentro da sala de aula e passar um pouco do meu conhecimento para eles e auxiliar, quem sabe, conseguir a tão sonhada vaga numa universidade pública. Ao longo do tempo os alunos têm conquistas que surpreendem às vezes até. E é muito gratificante, né, para a gente poder fazer parte dessa história, né? Eles depois vêm agradecer, a gente fica acompanhando, encontra eles na Unesp, né? Tá compartilhando o nosso ambiente universitário com eles. Então é um prazer gigantesco, até a gente leva eles como amigos para toda a vida. Os 50 alunos do cursinho estudam ou estudaram em escola pública e vieram de famílias de baixa renda. Muitos vão ser os primeiros da casa a fazerem faculdade. E o foco são as universidades públicas, como a Unesp. Vinícius quer cursar design. A mensalidade de uma faculdade particular hoje em dia, para mim, tá muito problemática. Então, a faculdade pública seria a minha única opção. Já a Elisângela pretende, em alguns anos, deixar a condição de aluna, fazer pedagogia e virar professora. Daí a importância de frequentar o cursinho. O serviço que eu estou agora não é muito, então eu ajudo também em casa, então seria difícil fazer outro cursinho pago.
De acordo com a coordenadora docente do cursinho, a iniciativa tem por objetivo mostrar a jovens como a Keila, o Vinícius e a Elisângela que é possível sim realizar o sonho de se tornarem universitários. Quando eles chegam aqui e se deparam com um conjunto todo de conhecimentos que eles não adquiriram ao longo desse processo de formação dos seus, sobretudo 3 anos do ensino médio, sempre há uma relação que a gente chama de conflituosa. Então, alguns se retraem, outros caminham para um processo de evasão. E aí nós temos, desde as nossas coordenações pedagógicas, que também são realizadas por 2 alunos, né, da graduação como os demais, acompanhar e, de alguma maneira, propor para esse aluno algumas atividades que façam com que ele veja esse como um vínculo possível. Ele é um aluno egresso da escola pública de ensino médio e ele pode, sim, vir a ser um aluno nosso no nível da graduação. Além de Pederneiras e Bauru, as aulas do Ferradura já chegaram a Agudos e outros municípios podem estabelecer parcerias a partir do ano que vem. Afinal, todos ganham com a expansão do projeto. Como extensão, sem dúvida nenhuma, esse é um dos momentos em que a gente socializa, em que a gente difunde. No caso da docência, mais interessante ainda, no Ferradura, além do nosso aluno de graduação se tornar um professor desse cursinho, que a gente chama de colaborador, ou seja, aquele que labora, aquele que trabalha ao lado do outro e de tantos outros, nós promovemos formações com esses alunos. No caso da pesquisa, a gente tem tido, inclusive, alunos nossos que depois se tornaram e têm se tornado mestrandos ou doutorandos que seguem com esse processo de tentar compreender, por exemplo, como é que determinadas sequências didáticas funcionam ou desenvolvem os conteúdos necessários, uma vez implementados em condições tão adversas como essas. E, por fim, na gestão. Eu penso que essa dimensão da universidade também ganha com isso, porque você administra em condições que são bastante adversas, bastante distintas de tudo que a gente tem. E olha, para quem ficou interessado nas aulas do cursinho Ferradura, o processo seletivo de 2019 começou ontem. São 200 vagas aqui para Bauru e 50 para Pederneiras. As inscrições vão até o dia 21 deste mês e você encontra todas as informações na página do Cursinho Ferradura no Facebook. E já que estamos falando dos cursinhos pré-vestibulares gratuitos da Unesp, o 1º de maio também está com inscrições abertas para uma nova turma. Confira as informações com o repórter Júlio Penariol. O cursinho é gratuito e oferece 200 vagas divididas em 2 períodos, tarde e noite. E quem nos explica como vai funcionar o processo seletivo deste ano é a Camila Schultz, vice-coordenadora do 1º de maio. Camila, quem pode se inscrever? Qualquer aluno que já tenha concluído o ensino médio ou que esteja cursando nesse ano o 3º ano. Onde as inscrições podem ser feitas? Elas podem ser feitas tanto na sede do cursinho dentro da Unesp ou na Cisne Calçados, no centro de Bauru. Quais documentos o aluno deve apresentar? O aluno deve trazer um documento com foto, pode ser RG ou CNH. E qual é o valor da taxa de inscrição? A taxa é de R$20. Quando ocorrerá a prova e como vai ser essa prova? A prova ocorrerá dia 17 de fevereiro, a 1h da tarde, e ela conta com 60 questões. Obrigado pelas informações, Camila. Lembrando então que as inscrições para o processo seletivo vão até o próximo dia 15 de fevereiro. E o edital completo do processo pode ser conferido no site do cursinho 1º de maio. Júlio Penariol, para o Unesp Notícias. Agora a gente fala de 2 fases que geram dúvidas até nas mães mais experientes, a gestação e a amamentação. E muitos dos questionamentos estão relacionados ao uso de medicamentos e de plantas medicinais nesse período. Pensando em levar informações e também evitar a automedicação, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp em Araraquara e uma ONG da cidade desenvolveram um projeto voltado a essas mulheres. Vamos acompanhar novamente essa iniciativa. A chegada do Davi mudou a vida da Marina. Há 7 meses, o bebezinho se tornou o centro das atenções e trouxe junto com ele uma série de dúvidas na rotina da mãe de primeira viagem. É uma sensação bem misturada, na verdade, né? Primeiro vem medo, ansiedade, será que eu dou conta? Mas é também uma sensação muito gostosa, né? De você poder estar gerando uma vida e você passar por cada fase, assim, é muito gostoso. Mas ela teve uma ajuda importante nessa caminhada quando conheceu o grupo Bebê a Bordo. A organização sem fins lucrativos presta apoio e acolhimento a gestantes de Araraquara. Eu fiquei muito impressionada assim, de ver que tinha muita coisa para ser trabalhada em mim
e para eu repensar o que eu queria, o que eu entendia como gravidez, como parto. Então, assim, foi um processo muito legal. Para mim, o que mais ficou, assim, foi a questão do empoderamento feminino, porque elas trabalham muito isso, né? Elas trabalham muito essa questão de você tem responsabilidade sobre a sua gravidez, sobre o seu parto, o seu trabalho de parto. Então, isso foi muito legal, né? Pra gente entender como é que funciona a fisiologia do trabalho de parto, por exemplo, porque nenhum médico explica pra gente como que vai ser isso. E ajudou demais, porque a partir daí você se sente mais segura, você percebe que você também tem conhecimento, que você não depende exclusivamente do médico, né? Assim como a Marina, outras futuras mamães procuram informações sobre esta revolucionária fase da vida nos encontros promovidos pela Associação Bebê a Bordo. Há 10 anos, as voluntárias organizam rodas de conversa e atividades com grávidas e mulheres em fase de amamentação. A gente traz temas acerca da maternidade, do parto, pós-parto, amamentação, violência obstétrica, então é um curso bem completo. A gente tem uma compreensão que a saúde ela não é ausência de doença, né? Ela é uma qualidade de vida. Então, a gente está falando sobre a educação, quando que começa a educação? A gente começa desde a barriga, né? Então, esse processo que as mães participam aqui, de participar do grupo, é um processo de educação, né? Para elas terem uma maternidade mais consciente, para elas pensem sobre o parto, elas pensem sobre o que utilizar. Educação e informação são essenciais para garantir o bem-estar da mãe e o crescimento saudável da criança. E a Unesp em Araraquara desenvolve um papel indispensável junto às turmas da associação. Um projeto de extensão coordenado pela professora Raquel discute assistência farmacêutica na gravidez, com destaque para as plantas medicinais. Principalmente para os casos de sintomas comuns na gravidez, como enjoo, prisão de ventre, vômitos. Os parentes, os amigos, os vizinhos indicam muito o uso de plantas para as grávidas. Então, pelo desconhecimento das possíveis ações adversas, né, ou efeitos adversos que plantas podem causar na má formação do feto, as grávidas usam as plantas sem se preocupar com esse risco. O uso simultâneo de remédios produzidos em laboratório e de plantas medicinais é outro assunto abordado. Toda interação entre planta e medicamento, a gente tem que tomar um cuidado, especialmente numa fase delicada que é a gestação. Então, como elas estão com um bebê em formação, não tem nada formado, a interação das substâncias que tem na planta com a do medicamento, a gente pode ter tanto uma inibição da ação do medicamento, quanto também uma exacerbação daquela ação. E quem diria que um simples chazinho de erva cidreira pode causar riscos? A Milena entendeu o recado. Acabei de aprender na palestra que erva cidreira nos 3 primeiros meses não é indicado, por relaxar o útero, então já provoca alguma coisa no feto, então não é indicado. E também não sabia da erva doce, não tomo, não gosto, mas a erva doce também prejudica bastante. Não vale a pena arriscar mesmo. O consumo irregular de chás ou plantas pode complicar a saúde de mães e até colocar em perigo a vida dos pequenos. Má formação congênita, risco de aborto, morte fetal, morte da mãe. Para ter uma gravidez sem sustos, as participantes recebem uma lista de plantas contraindicadas na gestação e na amamentação e ainda tiram todas as dúvidas sobre o assunto. A gente tenta trazer uma posição em relação à ciência, mas também sem quebrar com a cultura da pessoa. Um bate-papo que trouxe luz para a Tatiana. Grávida de um menino, ainda está assustada com as incertezas da maternidade. Eu estava tendo muito inchaço e a minha nutricionista indicou. Mas do que ela me indicou, pelo que a professora acabou de falar, eu não posso ficar tomando. Então eu fiquei um pouco assustada agora. Mesmo na 4ª gestação, a Débora aprendeu muita coisa na roda de conversa. Praticamente eu tô sendo praticamente uma mãe de primeira viagem. Porque ainda bem que eu vim aqui procurar, porque eu tenho experiência, tenho uma filha de 11, uma de 8, uma de 4, mas tá sendo tudo novo para mim. Ensinamentos valiosos que garantiram tranquilidade para Marina, lá do começo da reportagem, curtir o crescimento do Davi de maneira alegre e saudável. Elas trouxeram bastante informação, trouxeram ervas, remédios fitoterápicos para a gente ver. Então isso foi muito bacana. E aí também falou sobre alguns chás que a gente poderia tomar para ajudar na indução do parto normal. Aliás, a indução natural do parto. Então foi bem legal toda essa parte, assim, porque são conhecimentos que eu não tinha até então.
O Unesp Notícias está chegando ao fim. Não esqueça que você pode entrar em contato com a gente pelo nosso número de WhatsApp ou pelas redes sociais. Mande sugestões do que você quer ver por aqui. A gente se encontra de novo amanhã. Tchau! Thank you.